Exercício 22, vamos calcular a integral do cosseno do logaritmo de x dx. Vamos usar a integração por partes, eu vou chamar de u a função cosseno do logaritmo de x, dv é o termo restante, então se u é o cosseno do logaritmo de x, então du é a derivada do cosseno, que é a menos seno do logaritmo, vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x, vezes dx. Se dv é igual a dx, então v é qualquer antiderivada da função constante 1, vou tomar a mais simples possível, a função v igual a x. Então tenho todos os três elementos para usar a fórmula da integração por partes. Então isso fica u vezes v, então aqui está u, que é o cosseno do logaritmo de x, vezes v, que é x, menos a integral de v, que é x, vezes du, que é menos o seno do logaritmo de x sobre x dx. Então vamos reescrever este mesmo termo assim, x vezes o cosseno do logaritmo de x, menos menos dá mais, e x cancela com x, então eu fico com a integral do seno do logaritmo de x dx. Essa integral eu vou resolver por partes também, então vou deixar aqui esperando, então vou deixar essa conta aqui na espera enquanto eu resolvo essa integral. Seno do logaritmo de x dx. Então vou usar a integração por partes também, ela é bem parecida com a nossa integral original, que é a cosseno do logaritmo de x. Então eu vou chamar de u seno do logaritmo dv dx. Então se u é o seno do logaritmo de x, du é a derivada do seno, que é o cosseno do logaritmo de x, vezes a derivada do logaritmo de x, que é 1 sobre x, vezes dx. Se dv é igual a dx, então v é qualquer antiderivada da função constante 1. Eu tomo o mais simples possível, v igual a x. Então eu tenho u, que é o seno do logaritmo, tenho du, que é o cosseno do logaritmo sobre x dx, e eu tenho v, que é x. Então eu vou usar a integração por partes. Então eu tenho u vezes v, é seno do logaritmo de x vezes x, menos a integral de v du, que é cosseno logaritmo de x sobre x dx. Observe que eu posso cancelar aqui x. Eu vou reescrever isso aqui desde o início. A integral do seno do logaritmo de x é x vezes o seno do logaritmo de x menos a integral do cosseno do logaritmo de x. Então, nós havíamos parado a conta aqui, nessa etapa, para poder calcular essa integral aqui. E aqui está ela. Então, ela entra justamente aqui. Então, vou reescrever lá desde o início a integral do cosseno do logaritmo. A integral do cosseno do logaritmo de x. Nós usamos a integração por partes e chegamos até aqui. Então ela é x cosseno do logaritmo de x, mais essa integral do seno do logaritmo. A integral do seno do logaritmo calculamos aqui. Então, x seno do logaritmo de x menos a integral do cosseno do logaritmo de x. Então, jogando esse termo que está aqui para o outro lado da equação, eu tenho duas vezes a integral do cosseno do logaritmo de x dx é igual a x que multiplica cosseno
do logaritmo de x mais o seno do logaritmo de x. Então, cosseno do logaritmo de x dx é igual a x sobre 2 cosseno do logaritmo de x mais o seno do logaritmo de x. E agora que eu sei que não tem mais integração para fazer, eu posso adicionar a constante de integração. Essa seria a resposta final. Exercício 24, vamos calcular a integral de x vezes a tangente ao quadrado de x. Vamos usar a integração por partes. Vou chamar de u o termo aí x, dv, então fica o restante da integral. Se u é igual a x, du é igual a dx. Se dv é igual a tangente ao quadrado de x, então v é qualquer antiderivada da tangente ao quadrado. Para poder integrar a tangente ao quadrado, eu vou usar a identidade trigonométrica. Tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado menos 1. Né? Então aí fica mais fácil de integrar. A integral da secante ao quadrado é a própria tangente de x. Integral de 1 é x. Então está aí a função v, está aí a função u e o termo du. Então vamos usar a integração por partes. Eu tenho u vezes v, então x vezes a tangente de x menos x, menos a integral da função v, que é tangente de x menos x, vezes du, que é dx. Então, isso aqui fica x tangente de x menos x quadrado, menos. Agora, a antiderivada da tangente é menos o logaritmo do módulo do cosseno de x. E a antiderivada de x é x2 sobre 2. Posso adicionar a constante de integração. Então, isso fica simplesmente x tangente de x menos x quadrado mais logaritmo do módulo do cosseno de x e menos dá mais x2 sobre 2 mais c. Então isso eu escrevo como x tangente de x menos x quadrado com mais x quadrado sobre 2 dá menos x quadrado sobre 2 mais o logaritmo do módulo do cosseno de x mais a constante arbitrária c. Exercício 26, vamos integrar função x e na x sobre x mais 1 ao quadrado dx. Então, eu vou reescrever essa integral assim, como x e na x vezes 1 sobre x mais 1 quadrado dx. Então vamos usar a fórmula de integração por partes. Eu vou chamar de u esse termo aqui e dv o restante do integrando. Então, usando, se u é x e na x, então du é a derivada de x e na x, então que é x vezes a derivada de e na x, que é e na x, mais e na x vezes a derivada de x, que é 1. Isso vezes dx. Se dv é 1 sobre x mais 1 ao quadrado dx, então v é qualquer antiderivada da função 1 sobre x mais 1 quadrado. Essa integral eu posso escrever como, eu posso fazer a mudança de variável y igual a x mais 1, aí dy igual a dx, né? Então aqui fica simplesmente 1 sobre y quadrado dy, então v é y na menos 1 sobre menos 1 sobre y
mais qualquer constante. Eu vou tomar constante como sendo zero, posso tomar qualquer antiderivada, mas a função tem que ser uma função de x, então v é menos 1 sobre x mais 1. Então está aqui a minha função v, está aqui a função u, está aqui o termo du, que eu vou precisar para usar na fórmula. Então, vamos voltar lá para essa fórmula, vou continuar aqui, né? Então agora vamos usar a fórmula de integração por partes. Integral de u dv, que diz, né? Integral de u dv é u v menos integral de v du. Essa é a fórmula que nós vamos usar. Nós temos a integral de u dv, então temos agora todos os elementos. U está aqui, v está aqui, então aqui está u, que é x na x, vezes v, que é menos 1 sobre x mais 1, menos a integral de v du. Então, menos 1 sobre x mais 1. E du, ali está, du é x na x mais nx dx. Então, essa integral fica menos x nx sobre x mais 1, menos menos mais. Eu tenho ali, vou colocar em evidência nx, e aí fica dentro do parênteses x mais 1. Então, obviamente eu posso eliminar o termo x mais 1, ficando apenas com menos x nx sobre x mais 1, mais a integral de nx dx. E essa integral é trivial, né? A própria função nx, mais a constante arbitrária, né? A constante de integração c. No exercício 28, temos a integral definida, integral de 0 até 1, de x na menos 5x dx. Vamos usar a integração por partes para integrais definidas. Então, eu vou chamar de u, termo x, dv, exponencial dx. Então, u é igual a x, o que implica que du é igual a dx, e dv é igual a e na menos 5x, o que implica que v é qualquer antiderivada da função e na menos 5x. Vou pegar a antiderivada mais simples, a própria e na menos 5x dividido por menos 5, ou seja, menos e na menos 5x dividido por 5. Então aqui está v, aqui está u e aqui está du. Então, integração por partes com limites de integração. Então fica u vezes v, u vezes v. Então, aqui está u, aqui está v, então é x vezes e na menos 5x sobre 5, então tem esse menos aqui, entre, aqui no colchete, né, calculado entre 0 e 1, significa faz x igual a 1, depois faz x igual a 0 e subtrai, menos a integral de 0 a 1, né, de v du. Então, v é menos e na menos 5x sobre 5, e du é igual a dx. Então, continuando aqui, eu vou eliminar aquele sinal de menos ali dentro do colchete, vou cortar ele, e o preço que se paga é, então, reverter a ordem aqui dos limites de integração. Então, ao invés de 0 a 1, é de 1 até 0. Ali a outra integral, eu tenho menos menos dá mais, 1/5 vem para fora, e eu tenho integral de 0 até 1 de e na menos 5x dx. Então, continuando aqui, primeiro termo ali, eu tenho, substituindo x por 0, tenho 0 vezes e na menos 5 vezes 0 sobre 5. Depois, substituindo x por 1, eu tenho 1 vezes e na menos 5 vezes 1 sobre 5, subtraindo, mais 1/5
Vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo. A antiderivada de e na menos 5x é a própria função v, né? A própria função v. E na menos 5x sobre 5 de 0 até 1. Então aqui eu tenho esse termo que é zero, né, evidentemente. E o outro termo é simplesmente menos e na menos 5 sobre 5. Mais 25 avos, eu coloco um quinto para fora, reverto a ordem de integração e elimino o sinal de menos. Então, isso fica menos e na menos 5 sobre 5 mais 25 avos. Agora eu faço x igual a 0, depois faço x igual a 1 e subtraio. Então, aqui eu tenho e na 0, que é 1, e aqui é simplesmente e na menos 5. Então, isso é menos e na menos 5 sobre 5, mais 25 avos, 1 menos e na menos 5. Exercício 30, então vamos integrar a função logaritmo de x sobre x quadrado de raiz de e até e. Vamos usar a integração por partes para integrais definidas. Função u. Então, antes de fazer a integração por partes, deixa eu só colocar, então, escrever de uma maneira um pouquinho mais adequada para ficar mais fácil de entender. Vou escrever o integrando como logaritmo de x vezes a função x na menos 2 ou 1 sobre x quadrado. Então, o termo u será o logaritmo de x, já dv será 1 sobre x quadrado dx. Então, se u é o logaritmo de x, então du é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x vezes dx. Já dv é igual a 1 sobre x quadrado dx, ou seja, x na menos 2 dx. Assim, v é qualquer antiderivada de x na menos 2. Então, x na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então, menos x na menos 1, que é menos 1 sobre x. Então, está aqui a função v, está aqui a função u e o termo du. Então, vamos continuar aqui. Então, u vezes v, logaritmo de x vezes menos 1 sobre x, aqui dentro do colchete, entre, esse é um produto aqui, e esse é o sinal de menos, entre entre raiz de e e e. Menos a integral de v du. V é a função menos 1 sobre x. Du é 1 sobre x dx. Tem um sinal de menos e a integral é de raiz de e até e. Então, isso fica, então, menos logaritmo de x, vou escrever de uma outra maneira. Então, menos o logaritmo de x sobre x, de raiz de e até e, e menos menos dá mais, a integral de 1 sobre x quadrado entre raiz de e e. Aqui eu elimino o sinal de menos, revertendo a ordem da integração. Enquanto que a outra integral é a integral de x na menos 2, né, que já foi resolvida, e a própria função, a antiderivada é a própria função v, né, daqui ela, que é menos 1 sobre x. Então é menos 1 sobre x de e
de raiz de E até E. Primeiro termo ali, então eu faço x igual a raiz de E, então fica logaritmo da raiz de E, que é N ao meio, né? Sobre raiz de E menos logaritmo de E sobre E. Mais, depois o outro termo eu vou eliminar o sinal de menos e reverter a ordem de integração. Agora eu uso a propriedade do logaritmo para expressar isso. 1/2 vezes o logaritmo de E sobre raiz de E. O logaritmo de E é 1, então isso fica simplesmente 1 sobre E mais, e aqui eu tenho 1 sobre raiz de E menos 1 sobre E. Então isso tudo é, já que o logaritmo de E é 1, então isso é 1 sobre 2 raiz de E mais 1 sobre raiz de E menos 1 sobre 2E. E isso tudo aí deve dar 3 raiz de E menos 4 sobre 2E, fazendo essa soma de frações. Esse é o valor da integral. No exercício 32, temos a integral definida de 0 até a raiz de 3 sobre 2 da função arcosseno de x dx. Então vamos usar a integração por partes. Então vamos chamar de U a função arcosseno de x, consequentemente dv é o próprio dx. Então se U é o arcosseno de x, então a derivada, a du é a derivada do arcosseno, que é 1 sobre a raiz de 1 menos x2 vezes dx. E se dv é igual a dx, então v é igual a x, né? Porque v seria então qualquer antiderivada da função 1. Então vou pegar mais simples, né? Poderia ser x mais qualquer constante, eu vou pegar a constante como sendo 0. Então estão aqui todos os 3 elementos para nós usarmos então a fórmula de integração por partes, a fórmula que diz que a integral de u dv é u vezes v. Então função u está aqui, função v está aqui. Então temos x vezes o arco seno de x dentro do colchete aqui, entre 0 e 1, menos a integral, perdão, não é entre 0 e 1, é entre 0 e raiz de 3 sobre 2, menos a integral de 0 até a raiz de 3 sobre 2 de v du. V é a função x, du é a função, é o termo 1 sobre raiz de 1 menos x2 dx. Então vamos continuar aqui. Então aqui eu tenho, faço x igual a raiz de 3 sobre 2. Depois faço x igual a 0. E subtraio. Menos a integral de 0 até a raiz de 3 sobre 2 de x sobre a raiz de 1 menos x2 dx. Esse termo aqui, o arco cujo o seno é a raiz de 3 sobre 2, isso é 60 graus, né? Então é π sobre 3. Esse aqui é evidentemente 0, então esse termo aqui todo dentro do
do parênteses é π raiz de 3 sobre 6. Ainda tenho essa integral aqui, né? Essa integral eu vou resolver por partes, então vou resolvê-la separadamente. Vamos resolver essa integral então de 0 até... por partes não vai ser por partes, vai ser por uma mudança de variável, né? Vou fazer uma substituição. U igual a 1 menos x quadrado, então du dx, derivada é menos 2x dx, logo o termo x dx que aparece aqui, né, pode ser expresso como menos 1 meio vezes du, e a integral então ela fica na variável u, ela fica menos 1 meio du sobre a raiz de u. Vamos ver os limites de integração. Limite de integração quando o x é 0, nós temos que o u é 1 menos 0 ao quadrado, né? O u é 1 menos x2, então que dá 1. Se o x for raiz de 3 sobre 2, então o u é 1 menos a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é 3 quartos, então 1 menos 3 quartos dá 1 quarto. Então a integral na variável u aqui fica de 1 até 1 quarto. Então essa integral eu vou escrever, vou eliminar o sinal, revertendo a ordem de integração. Fica então de 1 quarto até 1. Eu vou escrever o integrando assim, 1 sobre 2 raiz de u. Isso é bem conveniente, porque 1 sobre 2 raiz de u é a derivada de raiz de u. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral aqui é simplesmente, vou colocar aqui, essa integral aqui, então, vou continuar aqui. Teorema fundamental do cálculo, a antiderivada de 1 sobre 2 raiz de u é raiz de u mais uma constante qualquer, eu pego a constante 0, então temos que calcular entre 1 quarto e 1, então isso é a raiz de 1 menos a raiz de 1 quarto, então que é 1 menos 1 meio, que é 1 meio. Então essa integral aqui deu 1 meio. Portanto, toda a nossa conta, né, nossa integral original é π raiz de 3 sobre 6 menos 1 meio. Então, conclusão, a nossa integral lá de 0 até raiz de 3 sobre 2 do arco seno então nós integramos por partes, né, chegamos até esse termo aqui, que então é raiz de 3 vezes π sobre 6 menos 1 meio. Então, π raiz de 3 sobre 6 menos 1 meio. Exercício 34, temos integral definida de 1 até 2 de x vezes o arco secante de x dx. Vamos usar a integração por partes, então eu vou chamar, só vou reescrevê-la assim, integral de 1 até 2 do arco secante de x vezes x dx. Então agora eu chamo esse termo de u e esse aqui então de dv. Então se u é o arco secante de x, então du é a derivada do arco secante, 1 sobre x vezes a raiz quadrada de x2 menos 1 vezes dx.
Se dv é igual a x dx, então v é qualquer antiderivada de x. Vou pegar mais simples, que é x2 sobre 2. Então, estão todos os elementos para usarmos a fórmula de integração por partes. Integral de u dv é u vezes v. Então, aqui está u e está v. Fica x2 sobre 2 vezes o arco secante de x de 1 até 2, menos a integral de v, que é x2 sobre 2, vezes o termo du, que é 1 sobre x raiz de x2 menos 1 dx. Então, eu observo que aqui podemos simplificar, né, x2 por x. Então, vamos continuar aqui embaixo. Ali eu vou fazer nesse termo aqui, eu tenho que fazer x igual a 2, então fica 2 quadrado sobre 2, arco secante de 2, depois faço x igual a 1, 1 quadrado sobre 2, arco secante de 1, menos o 1 meio vezes a integral de x sobre raiz de x2 menos 1. Ali eu esqueci os limites de integração, né? Os limites de integração são entre 1 e 2, aqui também, né? Entre 1 e 2. Então agora eu tenho 2 quadrado, 4 sobre 2, 2. O arco cuja secante é 2. A secante é 1 sobre o cosseno, então eu quero saber o arco cujo cosseno é 1 meio. Cosseno é 1 meio quando o ângulo for 60 graus, né? Π sobre 3. Então, menos 1 meio. E o arco cuja secante é 1. Então é o arco cujo cosseno é 1 sobre 1, é 1. O arco cujo cosseno é 1 é o ângulo 0, né? Isso é 0. Isso. Menos 1 meio vezes a integral. Para essa integral eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou fazer a mudança de variável u igual a x2 menos 1. Então assim du dx é igual a 2x. E dessa forma x dx, que é o termo que aparece aqui, é 1 meio vezes du. Então essa integral fica na variável u, ela fica 1 meio vezes du sobre a raiz de u. Os limites de integração. Quando x é 1, o u é 1 quadrado menos 1, que é 0. Quando x é 2, limite superior, u, que é x2 menos 1, fica 2 quadrado menos 1, 4 menos 1, 3. Então, essa integral aqui é de 0 a 3. Então, vamos reescrever aqui, continuar. Perdão. Temos aqui 0, né? Esse termo aqui não precisa mais escrever. Então, 2π terços menos 1 meio. E aqui fica a integral de 0 até 3. Eu vou escrever de forma conveniente. Assim, 1 sobre 2 raiz de u. Então, observando agora que o integrando ali é a derivada da função raiz de u. Então, isso é raiz de u entre 0 e 3, né, pelo teorema fundamental do cálculo. Né? A derivada de raiz de u é precisamente a função que aparece no integrando aqui. Né? Essa função aqui. Bem, então, isso é 2π terços menos
1/2 raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 0 sobre 2. Então, aí está a resposta final. Exercício 36, temos integral definida aqui de 0 até π de x mais x cosseno x dx. Então eu só posso dividir em duas integrais. As duas podem ser resolvidas de maneira bem simples. A primeira é trivial, na integral de x de 0 até π. E a segunda integral fica a integral de 0 até π de x vezes cosseno x. Essa segunda, então, nós vamos fazer a integração por partes. Então, primeiramente, então, a integral de 0 até π de x dx, essa é x2 sobre 2, antiderivada, então, teorema fundamental do cálculo. Isso aqui simplesmente dá π ao quadrado sobre 2. Então, a outra integral, vamos usar a integração por partes, integral de 0 até π de x cosseno de x. E depois, no final, vamos somar os resultados. Para a segunda integral aqui, integração por partes, então, fazer u igual a x, logo du é igual a dx. Então, u é igual a x, dv é o cosseno de x dx. Então, dv é o cosseno de x dx, significa que v é qualquer antiderivada do cosseno. Vou pegar mais simples possível, seno de x, né? Seno de x mais qualquer constante serve, então eu pego seno de x, é a mais simples. Então, integração por partes, integral de u dv é uv menos integral de v du. Então, u vezes v, x vezes seno de x, dentro do colchete aqui, entre 0 e π, menos integral de v du. Então, v é a função seno de x, está aqui ela. Du é igual a dx, está aqui, du é dx. E integral de 0 até π. Então, continuando aqui. Primeiro termo ali eu tenho π vezes o seno de π, depois eu tenho 0 vezes o seno de 0, menos a integral do seno de x, antiderivada do seno, menos cosseno, entre 0 e π. Então, isso aqui fica 0, o seno de π é 0, isso aqui também é 0, e ali eu fico com, tirando menos para fora, eu fico com o cosseno de x entre π e 0, isso fica o cosseno de π menos o cosseno de 0, menos 1, que dá, então, menos 2. Então agora temos os resultados das duas integrais. Então a nossa integral original aqui é essa aqui, que deu π quadrado sobre 2, mais essa aqui que deu menos 2. Então nossa integral de 0 até π de x mais x cosseno de x dx é a primeira, resultado parcial lá, que é π quadrado sobre 2, mais o segundo resultado parcial, que é menos 2, ou seja, π quadrado sobre 2, menos 2. No exercício 38, temos a integral de 0 até 2 do logaritmo de x quadrado mais 1 dx. Então vamos usar a integração por partes. Então para isso eu vou determinar quem eu vou chamar de u, será obviamente o logaritmo de x quadrado mais 1, consequentemente dv será dx. Então se u é o logaritmo de x2 mais 1, então du é a derivada do logaritmo, que
é 1 sobre x2 mais 1, vezes a derivada de x2 mais 1, que é 2x vezes dx. Se dv é igual a dx, então v é qualquer antiderivada da função constante 1. Vou tomar a mais simples delas, que é v igual a x. Então tenho todos os elementos aqui. Então vamos usar a forma de integração por partes. A integral de u dv é u vezes v, então x vezes o logaritmo de x2 mais 1, aqui dentro do colchete, entre 0 e 2, menos a integral entre 0 e 2 de v du, que é v é x, du está aqui, né? 2x sobre x2 mais 1 dx. Vamos continuar aqui. Então vou fazer x igual a 2. Fica 2 vezes logaritmo de 2 quadrado mais 1, menos, depois eu faço x igual a 0, né? E quando eu faço isso, obviamente aqui eu tenho todo o termo 0. Menos integral de 0 a 2, ali eu tenho a constante 2, que eu já coloco lá para fora da integral, e fica o termo x quadrado sobre x quadrado mais 1 dx. Então, aqui eu tenho 2 logaritmo de 5 menos 2 vezes. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tenho o denominador ali x2 mais 1, então, e o numerador x quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou somar e subtrair 1. Então, não altero o integrando, tudo fica igual, só que agora eu vou dividir essa integral, eu vou quebrar o integrando em 2 pedaços. Eu vou dividir por x, pegar x2 mais 1 e dividir por x2 mais 1. E depois eu pego o que sobrou, né, que é o menos 1, né, menos 1 sobre, e divido por x2 mais 1. Obviamente aqui, né, cancela e fica 1, né, então eu tenho esse é 2 logaritmo de 5 menos 2, integral de 0 a 2, de 1 menos 1, sobre 1 mais x2. Então agora fica 2 logaritmo de 5 menos 2 vezes. Agora posso usar o teorema fundamental do cálculo, né? Antiderivada de 1 é x, menos antiderivada de 1 sobre 1 mais x quadrado, esse é o arco tangente de x. Isso de 0 até 2. Então isso fica 2 logaritmo de 5 menos 2 vezes x igual a 2, então 2 menos o arco tangente de 2, e quando x igual a 0 todos os termos é 0, então não preciso escrever. E essa seria a resposta final.